Fala aí, galera, beleza? Então, vamos resolver aqui o nosso deverzinho de casa? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela primeira questão. Então, crie uma variável do tipo string e utilize uma estrutura condicional if para debugar valores. Beleza, então, bem parecido como a gente fez na última aula. Vamos abrir o console aqui. Legal, já tenho ele colado aqui. O primeiro passo, então, vai ser, né, declarar uma variável do tipo string. Então, vamos lá, string, vou dar o nome de s mesmo. E eu vou inicializar ela aqui com um valor, tá? Com uma string, né? Salesforce. Beleza. E aqui a gente já consegue iniciar a nossa estrutura condicional, né? O nosso if. Então a gente começa, né, com o if, abre e fecha parênteses, né? Aqui vai ser, dentro desses parênteses vai ser a nossa expressão condicional e dentro dos colchetes vai ser o que será executado, né, caso essa expressão seja verdadeira, beleza? Então, começando bem simples, a gente pode verificar, né, se o que está na string é igual a Salesforce, né? Bem tranquilo. Tirar esses espaços a mais aqui. Beleza, então se S for igual a Salesforce, executar o que tiver dentro desses colchetes aqui. Eu vou botar um system debug mesmo, tá? Ponto e vírgula, para debugar o valor da minha variável. E vou dar um executar aqui, um execute. Opa, condition. Ah, aquele erro. Aquele erro que eu falei que vocês iam cair direto, né? Eu tô caindo direto, né, nesse erro aqui. Quando você coloca o valor de igual na expressão, você tem que usar dois sinais de igual. Aí agora vai. Então, se o S for igual a Salesforce, daí executar um system debug do que tiver dentro da variável S. Agora sim, execute. Agora sim, beleza. Debug only, ó. Tá aí. Então, caiu ali na minha condição. E aí, lembrando, né, eu vou fazer a estrutura completa aqui. Eu vou botar um else if também. Então, um else if aqui. O else if também, né, tem que colocar uma expressão. E aqui eu vou colocar se S não for igual a Salesforce, então efetuar um system debug. E claro, o nosso código não vai cair, né? O nosso if ele não vai validar isso aqui, né? Quer dizer, ele vai validar, mas vai dar falso, porque o nosso S ele é igual a Salesforce, né? Então, aqui ele não vai cair. É só se a gente alterar o valor da nossa variável aqui em cima. Daí, né, talvez ele caia aqui nesse else if. Deixa eu melhorar as mensagens aqui do System Debug. Então eu vou colocar condição if. E aqui eu acabei não falando muito sobre, mas para concatenar strings é só fazer dessa forma, tá? Escrever uma string aqui
separar por um sinal de mais e já emendar ali a outra string, tá? Se fosse números, né, integer ou decimal, e você colocasse o sinal de mais, daí ele realmente faria uma operação matemática. Mas o Apex ele sabe que isso aqui é uma string, né? É, então ele entende que se colocar um sinal de mais e acrescentar algum outro valor aqui, né? Que ele vai meio que juntar duas strings e vai unir elas, né? E aí no System Debug elas ficam juntas ali, beleza? E então aqui no nosso else if eu vou colocar condição else if. Na verdade tem que botar mais um espacinho aqui, senão ele vai ficar tudo junto. Então, beleza, condição if, condição else if. Legal. Aqui para ele cair aqui, no caso, então tem que ser diferente de Salesforce. Então vamos mudar isso aqui para, sei lá, talvez um YouTube aqui. E beleza, quando eu der o execute, se tudo der certo, ele vai cair nessa condição aqui do else if. Beleza? Aí ele vai executar essa linha 12. Vamos ver. Execute. Ó, condição else if. YouTube. Bom, e para a gente colocar o else, lembra que o else ele vai ser assim, ó. O else é caso nada seja validado aqui no if ou no else if, né? O else ele vai executar. Se não cair no if ou no else if, o else ele vai executar o que tiver aqui dentro. Então, ó, se for igual a Salesforce, ele vai imprimir ele vai executar a linha 8. Se for diferente de Salesforce, ele vai executar a linha 12. No caso, dificilmente vai cair no else, né? Nesse caso, porque se for Salesforce, ele vai fazer uma coisa. Se não for, ele vai fazer outra coisa. Então, a gente tem que mudar um pouco da nossa expressão aqui, talvez no else if, para a gente forçar ele a cair no else. Então, nesse else if, eu vou mudar o igual aqui para igual e vou botar YouTube. Beleza, então, se a nossa variável for igual ao Salesforce, ele vai executar aqui. Se for igual ao YouTube, ele vai executar aqui. E se não for nenhum dos dois, aí sim ele vai cair no else. Então, se ele cair no else, ele vai fazer um system debug. Condição else. E ele vai imprimir o que tiver na nossa variável. Legal, então para cair no else tem que ser diferente de Salesforce e também de YouTube. Só que a nossa variável agora é YouTube, né? Então a gente tem que alterar para outra coisa. Deixa eu alterar aqui para Google. Então beleza, agora o valor dentro da nossa variável é Google. Então ele não vai cair no nosso if, também não vai cair no nosso else if. E a nossa estrutura acaba, né? Aí só resta o else. Se ele ainda não caiu em nenhuma validação, né, antes do else, chegou no else, ele vai executar. Então, teoricamente, aqui ele vai executar essa linha 16. Ele vai imprimir lá no nosso debug only, condição else, né, e aí Google, né? Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer. Execute. Debug only. Ó, e foi justamente isso que aconteceu. Então é isso, galera. E só relembrando, né? Uma vez que ele valida como verdadeiro
qualquer uma dessas condições aqui, ele executa, né, o que tiver depois da condição, né, e ele sai fora da estrutura inteira. Então, ele não vai validar o if, esse if aqui, se for verdadeiro, ele vai executar a linha 8 e depois tentar validar a linha, o else if aqui. Não. Se o meu if aqui, e se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar a linha 8 e vai pular fora da estrutura inteira. Ele não vai nem cair mais no else. Ele vai pular a estrutura e vai executar né, a lógica, a próxima lógica que tiver no nosso código, tá bom? Então isso é importante. Vamos para a próxima questão. Cria uma variável do tipo decimal e utilize uma estrutura if para debugar valores. Então, mesma coisa, só que agora a nossa variável é um decimal. Então, deixa eu copiar. Na verdade, só vou copiar decimal. Vou mudar aqui para questão 2 e decimal. Vou apagar isso aqui. Vamos começar aqui do zero. Então, lembrando que decimal ele é um pouco diferente do integer, né? Que a gente já estava acostumado a usar, né? O integer ele recebe um valor inteiro, né? Tem que ser um valor inteiro, não pode ser quebrado, senão ele dá um erro. Ó. Execute, ó, atribuição ilegal de decimal para integer. Então o integer ele só aceita números inteiros, né? O decimal, aí sim, aí ele já aceita valores quebrados. E lembrando que a gente tem que separar por ponto e não por vírgula, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar um valor mais bonitinho aqui, né? Sei lá, 8.5, né? Então vamos lá, if eu já vou deixar a minha estrutura montada aqui, else if, que eu vou colocar um else if também e vou colocar um else aqui no final. O meu primeiro if aqui, a primeira expressão, eu vou validar se a variável d, né, se ela é maior do que 9, tá? Então, se d for maior do que 9, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Já vou colocar aqui o meu system debug, condição if, e vou concatenar ele com a minha variável d. Que tiver dentro do d, ele vai imprimir ali. E aqui no meu else if, eu vou validar se o valor dentro da variável decimal d se o valor é maior do que 8, tá? Então, system debug condição else if. Legal. E se não for maior do que 9 e também não for menor do que 8, ele vai cair no else. Então, vou até copiar essa system debug. E aqui eu vou só tirar esse if aqui. Então, condição else. Então, vamos lá. Ó. Se eu der um execute aqui, qual linha dessas será executada, né? Bom, 8.5
é o valor de D. Então vamos lá, ó. D 8.5 é maior do que 9? Não. Então aqui ele não vai executar. Aí ele vai para o else if. 8.5 é menor do que 8? Também não. Então ele não vai executar a linha 12. Opa, chegou no else, ele vai executar. De qualquer forma, ele vai executar aqui. Se chegar no else, já era. Ele vai executar o que tiver dentro do else. Então, teoricamente, a linha 16 vai ser executada. Vamos confirmar aqui. Execute. Debug only. Ó, condição else 8.5. Legal. Ah, eu quero que caia no else if. Bom, o valor de D tem que ser menor do que 8. Então, vamos colocar aqui 7. 7.5. 7.5 é menor do que 8? É menor do que 8. Então, é para ele cair aqui na 12. Vamos executar. Debug only. Ó, condição else if. Legal. Ah, agora eu quero que ele caia aqui na linha 8. Tem que ser maior do que 9. Aqui eu posso então, né, alterar para um valor maior do que 9. Posso botar aqui 9.1, né? Já seria maior do que 9. Então é para ele executar essa linha 8. Vamos ver aqui. Condição if 9.1. É isso aí. E lembrando, pessoal, que o decimal ele não obrigatoriamente tem que ser um decimal. Eu posso aqui colocar um valor inteiro também, né? Ele também aceitaria. O integer tem que ser um valor inteiro, mas o decimal ele aceita qualquer valor, quebrado, inteiro, enfim. Então, ó, aqui ele vai executar normal. D igual a 10, né? Então, é para ele cair de novo nessa linha 8 aqui, né? 10 maior do que 9, verdadeiro, executar ali a linha 8. Debug only, ó, condição if 10. Vamos para a última questão. E variável do tipo boolean. Esse daqui talvez gerou alguma dificuldade aí. Deixa eu trocar aqui para boolean 3. Beleza. Eu só vou apagar aqui essa linha 4. O restante eu vou deixar a estrutura do jeito que tá. Beleza, vamos declarar aqui uma variável do tipo boolean. Lembrando, boolean é verdadeiro ou falso, né? Eu já vou setar ele aqui como verdadeiro, tá? E aqui podemos já construir a nossa primeira expressão do if. Então, b, né? Se b for igual a true, aí ele vai executar a linha 8. Aqui eu esqueci, aqui eu não tenho mais uma variável d, né? Então agora é b de booleano, né? Igual aqui, igual a linha 4 aqui que eu declarei. Tá, então se for true, né? Se for verdadeiro, ele vai executar 8. Se for falso, né? False, ele vai executar a linha 12. Ué, e o booleano só pode ser verdadeiro ou falso, então ele nunca vai cair no else, né? Na verdade, ele vai cair no else se o quê? Eu posso incluir, ele pode ser um valor nulo, né? Se eu colocar ele assim, ó, ele será nulo.
Não é nem verdadeiro e nem falso, é nulo. Ou também se eu só colocar assim, se eu não setar nenhum valor, ele é considerado um valor nulo, tá bom? Mas vamos voltar como estava antes. Boolean igual a true. Legal. Então, se eu executar isso aqui, em teoria é para cair aqui na linha 8, né? Porque true igual a true, né? É verdadeiro. Então ele vai executar a linha 8. Vamos verificar aqui. Ó, condição if. True. Beleza. Para executar, para cair no else if aqui, né? Para executar essa linha 12, a minha variável tem que ser false. Então, false. Agora sim ele vai cair no debug only, condição else if, false. Beleza. E para ele cair no else, ele não pode ser true nem false. Então é aquele valor nulo que eu falei lá. Então ou você seta ele inicialmente assim, ou você pode simplesmente apagar qualquer valor, só declarar mesmo a variável sem setar nenhum valor, que em teoria ele é para ele cair aqui no else. Execute. Debug only, ó, condição else nulo. Beleza, galera? E só para encerrar aqui, quando a gente trabalha com variáveis do tipo booleano, tem uma coisa especial que você consegue fazer com elas, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou apagar o else if, o else, tá? Quando a gente utiliza dentro de uma expressão, né, para validar o que está dentro de uma variável booleana, se é true ou false, a gente não precisa colocar esse igual equals true. A gente não precisa colocar dessa forma. Se b for igual a true, a gente pode simplesmente colocar assim, ó. Para verificar se se o valor dentro do booleano aqui é verdadeiro, basta só fazer assim, tá? Então, se eu colocar aqui, vamos setar vamos setar aqui a variável como true. E se eu der um execute aqui, ele vai validar isso aqui como se fosse se b igual a true, né? Mas a gente pode simplesmente fazer dessa forma para encurtar um pouco o código, tá? Então, se eu der um execute aqui, ó, como o b é igual a true, ele deve executar essa linha 8. Então, ó, execute debug only e tá ali, ó, condição if true. Para validar se é false, aí a gente coloca um ponto de exclamação antes da variável. Então agora ele vai verificar se o valor dentro do B aqui é igual a false. Aí aqui eu vou mudar para false, né? Então ele vai validar se for igual, se for false isso aqui, aí sim ele executa o que tiver aqui dentro. Execute. E ó, igual a false. Então, essa é uma forma especial de validar variáveis booleanos, né, dentro dos meus ifs, né? Se você se sentir confortável fazendo dessa forma,
faz dessa forma. Se não, não tem problema nenhum em validar dessa forma aqui, tá? Não tem problema nenhum fazer dessa forma aqui. O código ele vai funcionar da mesma forma, tá bom? E inclusive eu vou fazer dessa forma, né? Nesse curso eu vou continuar fazendo dessa forma aqui, mas é só para vocês ficarem cientes que dá para fazer da outra forma. Talvez vocês comecem aí a pesquisar coisa no Google e tal, e né, encontram expressões que só tem uma variável ali dentro do if, né? É, e aí é a explicação que eu dei ali. Se for booleano, isso aqui vai funcionar, porque ele vai verificar se isso aqui é true. Para verificar se é false, vai ter um ponto de exclamação na frente, tá bom? Então, fechou, galera. Tomara que vocês conseguiram entender bem ali o conceito do if, né? De como aplicar, né? Utilizando o if, o as if, o else. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre o if, só que a gente vai aplicar em cenários de Salesforce mesmo, né? Utilizando ali os objetos account, opportunity. Enfim, a gente vai criar realmente ali um cenário que talvez aconteça, né? Talvez seja uma demanda na vida real para vocês entenderem a utilidade, né, do if no nosso dia a dia, nas nossas aplicações aí em código. Beleza? Então, fechou por hoje e até a próxima.